Olá, começa agora mais uma edição do podcast Justiça em Foco. Por aqui você entende direito de uma maneira simples e fácil. E se você quiser ficar por dentro das principais notícias do Poder Judiciário, acesse o nosso site justiçaemfoco.com.br. Aqui você tem acesso a tudo que acontece no Poder Judiciário. E hoje o assunto do nosso podcast é superendividamento. E quem vai falar com a gente sobre esse assunto é o Tiago Santos Rosa, que está aqui com a gente, dividindo a tela. Tiago, seja bem-vindo ao podcast Olá. Justiça em Foco. Eu vou passar a palavra para essa palavra inicial para você se apresentar e falar um pouco sobre a sua atuação no Poder Judiciário. Meu nome é Thiago Santos Rosa, atuo com direito bancário há 19 anos, aqui no escritório Reis Advogados Associados. Sou pós-graduado em Direito Civil e Processo Civil, assim como Direito Econômico e Desenvolvimento pela USP de São Paulo, aqui em Ribeirão Preto. Atuo aí com equipes de alta performance dentro da recuperação de crédito e também do contencioso bancário, desde o meu início, desde o início da minha trajetória aqui dentro do escritório. Interessante. Tiago, agora vamos iniciar o nosso bate-papo, o tema do nosso bate-papo, né? Que é a lei do superendividamento. O que a gente pode destacar dos avanços e também dos desafios que a lei 14.181 de 2021 ela traz para essa relação entre consumidores e agências, né? Agências bancárias, o pessoal do mercado. Claro. Bom, a lei ela entra em vigor aí em julho de 2021 e há um movimento estruturado em prol da conciliação entre os consumidores e os credores. Então, um dos principais avanços aí é que os tribunais e os sejusques passam a organizar audiências concentradas de repactuação de dívidas, o que por consequência, traz um aumento significativo no número dos acordos sobre esse assunto, em principal ações que envolvem o superendividamento. Credores começam ali a perceber a vantagem econômica e reputacional em aderir e propor planos mais sustentáveis, evitando a execução judicial, que é um processo um pouco mais moroso, assim como as homologações de planos compulsórios, que é a obrigação do banco cumprir com o planejamento de pagamento, o qual inicialmente ele não aderia. A lei também ela traz, no aspecto do consumo de crédito, algumas obrigações, principalmente de informação de conceitos mais complexos como custo efetivo total, encargos e riscos da contratação de crédito. Ela traz também proibição na práticas abusivas de assédio a consumidores mais vulneráveis para a contratação de crédito, sem que seja analisado uma avaliação de capacidade de pagamento. Tudo isso acarretando ali um crescimento nas adoções de boas práticas por instituições financeiras, né, incluindo checagem da atividade da capacidade de pagamento antes da concessão e a restrição voluntária de ofertas predatórias de crédito no mercado. Né. Ela Entendi. também Desculpa, pode um novo continuar. conceito, tá claro. Ela também traz um novo conceito para o mercado de contratação de crédito, que é a proteção do mínimo existencial. Veja que os planos de repactuação passaram a ser elaborados considerando esse mínimo existencial como uma garantia de que o consumidor mantém as condições de manter suas despesas básicas, que contribui aí para evitar um ciclo de inadimplência desse consumidor. Ela fortalece também a responsabilização dos credores por práticas desleais na venda desse crédito, né? E também fomenta a educação financeira no Brasil. Ela elenca ali alguns princípios de adoção de projetos educacionais dentro do assunto do aspecto financeiro familiar, digamos assim, né? E ele Compreendo. promove e incentiva que instituições como o Procon, Sejusc e Defensoria trabalhem em conjunto e em parceria com o público privado com campanhas de conscientização no uso do crédito. Eu posso dizer, Thiago, que essa nova regra, ela traz mais proteção ao consumidor? Sim, ela elenca ali algumas obrigatoriedades, como eu disse no início, pré-contratuais, né? Ou seja, a instituição financeira tem que ser mais clara
com relação às cláusulas contratuais, a conceitos inerentes à contratação, como a SET, que eu mencionei, sistemas de amortização, correção monetária, encargos moratórios, juros compensatórios. Então, questões assim que anteriormente eram um pouco mais de difícil acesso do grande público, a lei obriga que na venda do crédito essas informações estejam um pouco mais claras e o vendedor do crédito tenha a iniciativa de explicar para quem está consumindo aquele produto o que seriam esses termos, esses conceitos. Entendi. Doutor Tiago, e me explica aqui uma... O senhor falou agora há pouco aí sobre obrigações pré-contratuais. O senhor poderia elencar para a Sim. gente aí algumas principais assim que se destacam, porque mostra-se que dessa norma entrar antes dessa nova regra, havia uma. O senhor citou um nome agora interessante, né? Que era uma forma muito peculiar de cada instituição oferecer crédito aos consumidores, né? E isso acaba fazendo com que os consumidores entrassem em dívidas, né? Muitas vezes aí devido a essa aquisição de crédito, né? Quando eu digo obrigações, veja que a lei ela sempre é posterior ao fato. Isso é um conceito que a gente estuda no direito sobre a regulamentação das interações sociais, né? Sempre ocorre o fato e depois a legislação tenta regulamentar esse fato. A jurisprudência ela sempre vem na frente, né? Ela regulamenta, quando eu digo jurisprudência, é a atuação do judiciário. Ela regulamenta aquele fato antes mesmo da legislação em função da ausência de regulamentação específica. Essa norma ela vem acompanhando muito que os julgados de jurisprudenciais já vinham praticando. Então, quando a gente fala de lei de informação, o Código de Defesa do Consumidor já previa essa lei de informação, ou seja, o produto antes de ser vendido ele tem que ser bem esclarecido para quem vai consumir. O que a lei do sobreendividamento fez, lembrando aqui que ela é uma alteração ao Código de Defesa do Consumidor, foi reforçar esse entendimento, trazendo agora questões muito mais específicas, que antes a lei do Código de Defesa do Consumidor era mais genérica, porque ela abrangia todo tipo de produto vendido ao consumo, né? Aqui a lei de superendividamento, ela traz conceitos inerentes ao produto do crédito, né? Compreendo. Então, por isso que, quando eu disse que ela regulamentou, não é que não havia anteriormente, ela só trouxe um Uhum. pouco mais de especificidade para esses pontos. Compreendo. E como que os Você credores. pediu um exemplo, né? Isso, aham. Esse exemplo que eu dei sobre o que seria sete é um deles, e o mais emblemático, né? Pois há no judiciário muita discussão sobre qual é o tipo de juros que se aplica, se é os juros do contrato e o que seria a sete, que é o custo efetivo total do contrato, o qual calcula não só os juros em si, mas todo o encargo que o contrato gera para o pagamento, que seria a atualização monetária, em eventual mora de alguma parcela, o encargo moratório. Então, a SET ela calcula tudo isso. E aí então há sempre um incremento na SET em comparação com os juros do contrato. Compreendo. E no caso, os Não sei se credores, eu consegui ser claro. foi claro, eu consegui compreender. E no caso dos credores, como que eles são beneficiados a partir dessa nova regra? Nesse ponto, principalmente conscientização, né? Uhum. Mas quando a gente fala sobre benefício em específico, né, e o maior benefício que a lei trouxe foi a possibilidade dos devedores repactuarem as suas dívidas. Lembrando que o principal aspecto dessa lei, em específico, foi possibilitar que o devedor, né, o consumidor, ele traga ao judiciário ou de forma extrajudicial ao PROCON ou outros órgãos
a possibilidade de repactuar as suas dívidas com todos os seus credores. Então, ele aciona todos os credores, ocorre ali, então, uma audiência em que todos esses credores participam, cada parte apresenta ali uma proposta, um projeto de pagamento, e é definida ali, então, uma forma como que esse consumidor irá saldar todas as suas dívidas em conjunto. Bem, lógico, preservando ali, como eu disse no início, o mínimo existencial, né, de forma que ele possa pagar as suas despesas mais básicas. Agora falando de repactuação de dívidas, de que forma esse procedimento, doutor Tiago, ele com prazo máximo de 5 anos, de que forma que esse procedimento tem contribuído para o restabelecimento de crédito aos superendividados? Tá? Veja que a extensão do prazo de pagamento promove inicialmente, né, a proteção da subsistência e a reorganização financeira do consumidor. O prazo mais longo, e a lei ela não prevê só o prazo mais longo, ela também prevê ali uma carência de 180 dias para o pagamento da primeira parcela, ele assegura que o consumidor tem um fôlego para se reorganizar economicamente, de modo a cumprir com essas parcelas programadas dentro do plano de pagamento. Restabelece também, porque o plano ele deve prever, inclusive, uma data ou uma condição que propicia a exclusão do nome desse consumidor dos cadastros de inadimplente, o que promove aí a recuperação do crédito e estabelece o acesso dele a outras linhas de crédito, evitando assim uma negativação futura e bem como a possibilidade dele se capitalizar novamente. Bom, esses são os Entendi. Entendi. É muito interessante, doutor. E tudo que é novo, ele precisa de um tempo de adaptação, né, entre os envolvidos, né? sim. Quais foram os principais desafios enfrentados tanto pelas instituições financeiras quanto pelo Poder Judiciário nos primeiros anos de vigência dessa lei do superendividamento? Tá. Analisando ali os primeiros meses, né, de implementação, a gente identifica alguns obstáculos práticos da utilização da lei, né? Diferente do que é adotado aqui pelo escritório Reis Advogados, nós temos a prática de apresentar a proposta de acordo em todas as audiências, né? O que nós vimos é que alguns credores ou não compareciam nas audiências ou não apresentavam proposta de pagamento. O que isso acarreta? O consumidor, quando ele procura ali o sistema de subditividades para renegociar suas dívidas, ele não quer negociar apenas com o credor. Ele quer negociar com todos os credores ao mesmo tempo, de modo a reorganizar toda a sua vida financeira. Bom, quando nós, do escritório, nos deparávamos com essa situação na audiência, isso atrapalhava a realização do acordo. Porque, como eu disse, o credor ele não quer fazer o acordo apenas com o meu cliente. Ele quer fazer o acordo com todos os seus outros credores. Então, esse foi um desafio, né, e ainda é um desafio ainda hoje, com que todos os credores cheguem para a audiência com propostas de pagamento. Tá? Outra é a estrutura dos órgãos que vão conduzir essas audiências. O que a gente verificou é que nem todo o Sejusc ou nem todo o PROCON tinha o suporte adequado, seja de estrutura para a quantidade de demandas que estavam chegando, seja de estrutura de equipe multidisciplinar para conduzir essas audiências conciliatórias. Né? Diferente do que se presume, ou melhor, diferente da prática do juizado especial civil, da justiça comum em outros tipos de ação, em que você chega numa audiência de conciliação e o conciliador pergunta se há acordo ou não há, e não havendo, ele já encerra a audiência e passa para a próxima, porque o sistema judiciário ele é frenético, né, diante do volume de ações. Aqui é uma situação muito específica. E para que a lei seja aplicada em sua totalidade, é necessário que tanto as partes quanto o conciliador estejam preocupados em utilizar a audiência como uma ferramenta de conciliação de fato. Entendi. Então, ou seja, fazer um acordo sem pressa, né? Há Uhum. também aí interpretação em decisões judiciais conflitantes. Vamos lembrar que, como eu disse no início, a lei ela traz um conceito novo para análise
dívida e inadimplência, que é o mínimo existencial, e embora isso já venha sido ventilado na jurisprudência em outras oportunidades, ainda não há um certo, um padrão do que seria o mínimo existencial. Então isso ainda traz um pouco de insegurança quando a gente vai discutir no judiciário os planos de pagamento e as propostas que são apresentadas para o juiz que conduz a ação, né? E como disse anteriormente, a sobrecarga do judiciário, que não só tem reflexos na audiência, mas tem reflexo também na tramitação desses processos, né? Inicialmente, a gente esperava que, com o advento da lei, tanto a designação da audiência quanto o julgamento ou homologação do plano ou das propostas fossem feitas de forma mais ágeis, mas não é o que nós vemos após 2, 3 anos da implementação da lei. Pelo contrário, esse sistema, né, de ações de superendividamento começa a se enquadrar na mesma morosidade que outros tipos de ação sofrem, né, no judiciário. Entendi. Doutor, a gente já está encaminhando para o nosso encerramento. Vê quando o assunto é interessante, o tempo passa rápido, né? E aí, para encaminhar para o nosso encerramento, quero perguntar para o senhor o seguinte, uma avaliação sua. Como que a lei 14.181, né, essa lei do superendividamento, pode influenciar na educação financeira no Brasil? Ela insere ali nos seus artigos, né, a educação financeira como direito básico dos brasileiros, exige ali práticas preventivas e informativas nos contratos de crédito, o que reduz a venda de crédito predatório, como disse inicialmente, né? Cria núcleos integrados que viabilizam ajustes entre PROCON, SEJUSC, Defensoria e outros órgãos, para que haja ali audiências conjuntas e pedagógicas sobre a educação financeira. Fomenta o consumo consciente também dos consumidores sobre o crédito, né, através da exigência de maior publicidade e clareza sobre os conceitos menos acessíveis às grandes massas, como taxa de juros, SED, como mencionei anteriormente. Ela proíbe também publicidade que leve o consumidor a erro, né, que utilizem expressão como acesso a crédito sem consulta a órgãos restritivos, o que contribui para que haja consumidores mais informados a respeito do crédito em si que vai ser tomado, né? E tudo isso faz com que uma sociedade mais educada economicamente, né, gere um impacto no ecossistema econômico mais significativo. Então, quando nós falamos sobre economia, o consumo da família é um dos pilares elementais mais básicos da demanda agregada no Brasil, né? E com menos famílias caindo na inadimplência, em função da sua educação financeira, né, há uma maior possibilidade de recuperação da capacidade de consumo dessas, né? Interessante. Faz com que elas sejam reinseridas no mercado de crédito com maior facilidade, uma redução aí, e causa uma redução do efeito cascata que o inadimplemento tem sobre a economia. Então veja como que a educação financeira ela tem repercussão maiores do que apenas diminuir o número de inadimplentes e ações judiciais, né? Envolve ali todo o ecossistema econômico do Brasil, né? Então, a implementação dessa lei, como incentivo à educação financeira, ela vai muito mais além do que só o meio jurídico, né? Compreendo. Doutor Tiago, a gente já vai encerrar o nosso podcast, né? Porque o assunto é interessante, só que o nosso tempo é bem curto. Quero agradecer ao senhor pela sua participação e já deixo o convite para o senhor participar de outros episódios aqui com a gente. Tá, estou sempre à disposição, viu? Ok. Esse foi o nosso bate-papo com o Dr. Tiago Santos Rosa, que é especialista em direito bancário. Se você quiser acompanhar esse e outros assuntos, acesse o nosso podcast e também o nosso site, justiçaemfoco.com.br. Até a próxima!